Boa tarde, meninos. Hoje na nossa aulinha de português iremos fazer a correção do linhas e entrelinhas, tá? Que ficou para vocês responderem. Então hoje nós vamos fazer a correção. Referente ao texto que nós fizemos a leitura, aí nas páginas 6 e 7, que é o texto A História de Amizade entre Dona Ornélia e Zé Godofredo, né? Então vamos lá. Como Dona Ornélia é descrita no texto? Dona Ornélia ela é descrita como uma senhora de 78 anos, cabelo roxo, num corte arrepiado, cara sapeca, que usava brincos de bolas combinando com o vestido. Tá? Então ela é descrita dessa forma aí no texto que nós fizemos a leitura, certo, gente? 2. Qual era a justificativa dada por Dona Ornélia quando aparecia com um brinco de cada cor? Ela dizia que era a última moda em Paris. 3. Releia os trechos do texto, depois responda ao que se pede. A velhinha de cabelo roxo e brinco de bola na orelha não tinha filhos e os poucos amigos que restavam andavam mal dos joelhos ou a tinha esquecido. Como também tinham se esquecido de todo o resto. O trecho em destaque no texto significa que os amigos de Dona Ornélia já estavam velhos, né? Já estavam bem velhinhos, não davam mais conta de se divertir da forma como ela gostava, né? De se divertir. Na volta da escola, o menino fazia suas tarefas bem rápido. Esse Zé era esperto e inteligente. O resto da tarde ficava sozinho, brincando com ele mesmo. Tadinho do Zé, né, gente? O trecho em destaque no texto significa que o menino não tinha com quem brincar, né? Ele brincava sozinho com ele mesmo, porque ele não tinha com quem brincar. Logo no primeiro contato com Dona Ornélia, qual foi a pergunta que Zé Godó fez a ela, iniciando a amizade dos dois? Zé Godó perguntou a Dona Ornélia se ela gostava de brincar de quebra-cabeça, né? Foi a partir daí que iniciou a amizade entre o menino e a senhora. 5. Das brincadeiras citadas no texto, marque aquelas que você conhece. Aí vocês vão marcar somente aquelas que você conhece. Você conhece quebra-cabeça? Se você conhece, você vai marcar o xizinho, tá? Catavento, amarelinha, dominó, 5 Maria, jogo da memória e pipa. Dessas aqui, a única que eu não conheço é essa catavento aqui. Eu nunca brinquei de catavento. Quebra-cabeça, amarelinha, dominó, 5 Maria, jogo da memória e pipa. Conheço, tá? Eu já conheço. Brinco muito, mas o Joaquim de pipa. O que o menino fazia nos dias de chuva, enquanto Dona Ornélia tricotava? Nos dias de chuva, enquanto Dona Ornélia tricotava, o menino lia uma velha história para ela. O texto que você leu é uma história de amizade. Uma amizade divertida entre duas pessoas diferentes em algumas coisas, mas muito amigas. O que você achou dessa história de amizade? Explique. Eu coloquei aqui, mas essa é uma opinião, é uma resposta pessoal, cada um tem a sua opinião, né? Então eu coloquei aqui uma história linda em que duas pessoas diferentes encontram uma na outra o que faltava para que eles tivessem dias mais felizes e acabassem com a solidão de ambos, né? Porque ambos, o menino ele não tinha com quem brincar, né? Não tinha amigos. E a Dona Ornélia também, os amigos que restavam estavam mal das pernas, outros já tinham esquecido devido à idade, né? Porque eles já estavam muito velhinhos, né? Então os dois ficavam na solidão, né? Dona Ornélia também não teve filho. Então essa amizade ela foi aí crescendo cada vez mais entre os dois, né? Eles se tornaram grandes amigos, uma amizade muito bonita, em que um ajudava o outro, né? Um fazia companhia para o outro. Próximo.
No início do texto, conta-se a origem do nome do menino, José Godofredo, que teria vindo do tataravô do personagem. E você sabe de onde vem seu nome? Quem o escolheu e por quê? Se você não sabe, pergunte a seus pais ou responsável. Escreva a história de seu nome e depois conte aos colegas. Então, vocês vão lá perguntar qual é a origem do nomezinho de vocês e irão responder aqui, tá? Quem não sabe, quem já sabe, já coloca aí, tá? A origem do seu nome, quem escolheu e tudo mais. Agora, nós vamos para o encontro com a língua. Vamos observar aqui que vocês irão responder agora a atividade. Então, nós temos parágrafo, nós iremos falar sobre parágrafos. Leia o texto, observe as marcações coloridas, depois responda ao que se pede. Antes, vamos observar o que a professora está falando. Muitos textos trazem uma sequência de ideias ou acontecimentos por meio dos parágrafos. Mas, o que é mesmo parágrafo? Vamos descobrir agora, gente? Ainda há muitos adultos que acreditam que brincar é um ato sem significado, uma simples ação para passar o tempo. No entanto, brincar vem sendo valorizado por muitos estudiosos como ação essencial para a formação da criança. Então, esse aqui é um parágrafo, né? A brincadeira é um meio de comunicação, de elaboração e de compreensão, e de prazer e de recreação. Outro parágrafo, né, gente? Ao brincar, a criança reflete sobre o seu cotidiano e experimenta novas situações. Brincando, ela recria e interpreta o mundo em que vive. Relaciona-se com esse mundo e aprende, mesmo sem querer. Quem brinca aprende até porque brincar se aprende brincando, né? Então, vocês irão responder as perguntinhas que aparecem aí. Lembrando, a tia vai explicar aqui para vocês o que é um parágrafo. Parágrafo aí é a divisão, aparece até aqui no finalzinho da página, vamos lá. Parágrafo é a divisão de um texto escrito em partes. Cada parágrafo apresenta uma ideia. A sequência dos parágrafos forma o sentido do texto. Inicia-se um parágrafo com espaço, um recuo, que você pode medir. Por exemplo, com a distância de um dedo. Terminando o parágrafo, muda-se de linha. Então, vocês observaram que aqui os parágrafos, eles iniciaram distante, mais distantes, né? Com a distânciazinha de um dedo, mas não é um dedo inteiro, é só que é a cabecinha do dedo, tá? Que você coloca aí para medir, tá bom, gente? Então, a distânciazinha aí de um dedo, tá? Um recuo. Quando você finaliza um parágrafo, quando você vai iniciar o outro, você vai iniciar em outra linha e distante, né? Distante das outras linhas ou distante da margem. Se tiver margem aí a folha de papel de você começa distante da margem, tá? Então, nós temos aqui, lembrando que parágrafos é a divisão de um texto escrito em partes. Cada parágrafo apresenta uma ideia. Tá? Finalizou uma ideia, você passa para o outro parágrafo, tá? Continua. E a sequência aí dessas ideias, desses parágrafos, é que vão dar sentido à história, ao seu texto, tá? Aí nós temos a atividade. Vocês vão responder a primeira, a segunda questão relacionada aí a parágrafo. Eu até ia fazer agora com vocês, mas não vai dar tempo. Aí vocês vão também para substantivo. Substantivo vocês vão fazer, mesmo a tia não falando agora, porque vocês já estudaram substantivo. É só uma revisão, como está dizendo aqui, tá? Então, você já sabe que substantivo são palavras que dão nome às coisas, a tudo que existe. Substantivo dá nome a tudo que existe, tá bom? Dá nome às coisas. Então, vocês já sabem disso. Aí nós temos substantivos comuns e substantivos próprios. Comuns são aqueles comuns a seres de uma mesma espécie. E próprios são aqueles próprios daquele ser, tá? São os nomes de pessoa, nome de uma cidade, nome de um país, são substantivos próprios, tá? Então, vocês vão responder até a página 11, tá? Até a terceira questão. Quando chegar em substantivo simples e composto, a tia vai explicar essa parte aí, tá? Então, responda a página 10 e 11, 10 e 11, tá bom, gente? Essa é a nossa aulinha de hoje, depois eu volto fazendo a correçãozinha com vocês. Até mais!